Bom dia a todos. Hoje eu trouxe para vocês um pouco dos costumes funerários da Grécia Antiga. Eu trouxe para vocês esse livro que eu comprei já faz um ano. Eu comprei pela estante virtual. Referência básica para quem pretende trabalhar, seja para escrever uma monografia, seja para escrever uma dissertação ou uma tese, referência básica para quem quer trabalhar com Grécia Antiga. Práticas funerárias na Grécia Antiga. Esse livro é da doutora Maria Beatriz Borba Florenzano, tá? Ela nasceu em 1952. Ela se formou em História pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da própria universidade, lá da USP. Ela tem diversas obras, diversos títulos publicados sobre temáticas semelhantes, moedas gregas, práticas gregas, como era a questão feminina na Grécia. Então eu trouxe para vocês esse livro, a data da publicação é 1996, ele tem 91 páginas e 5 capítulos, sendo que o capítulo de introdução foi escrito pela própria doutora Maria Beatriz Florenzano. Então, para pesquisas acadêmicas, esse livro é excelente, ele é bastante ilustrado, ele traz várias ilustrações referentes a práticas cotidianas na antiguidade clássica, em relação a casamento, em relação a nascimento, calendários de festas, datas comemorativas. Então, esse livro é excelente, super rápido, tá? Para poder ler. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns aspectos interessantes que a doutora aborda na temática desse livro. O aspecto que mais me chamou a atenção, além dos outros que ela trata nos 5 capítulos, porque ela fala aqui, gente, ela fala de nascimento, como era esse processo para os gregos na Antiguidade Clássica. Ela fala também dos calendários e festas, mas fala da puberdade, tá? A puberdade e a iniciação que o jovem, o período que era essa iniciação e todo um processo que ele teria que passar, tá? Após ele chegar nessa idade, na puberdade. Ela também fala do casamento como um ritual de incorporação na Grécia Antiga, porque as mulheres, a partir do momento que elas se casavam, elas deixavam a família do marido e, no caso, deixavam os pais, né? Deixavam a família dos pais e iam para a família do marido, e a partir daquele momento aquela família seria a família dela, tá? Então, outra coisa também são todas as práticas e rituais funerários que a doutora trabalha aqui nessa obra. É muito interessante porque ela aborda diversos aspectos, inclusive a questão do imaginário grego acerca da vida após a morte. Os gregos embalsamavam seus mortos. Os gregos, eles tinham a crença na alma, ou simplesmente quando a pessoa falecia, acabava-se tudo ali. Tinha um espírito, e para onde ia esse espírito depois da morte? Como era esse ritual? Quem participava desse ritual? Como eram as regras da Grécia Antiga referentes a esses rituais? Então, muito interessante, a autora destaca o seguinte: o papel da mulher na sociedade grega. Então, ela destaca que a mulher tinha grande responsabilidade na prática funerária na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica. Por quê? Porque a mulher, como veio a esse mundo mulher, nasceu propensa ao ato da menstruação, nasceu propensa ao ato da procriação. Ela já estava diretamente ligada e relacionada e capaz de conseguir assumir responsabilidades em todos os rituais que precisasse passar por uma purificação. E também a questão é que era o seguinte: as mulheres, como tinham contato com toda essa questão de nascimento, né, de todo mês ter o sangramento, eram consideradas impuras. O sangue, esse sangue, todo mês
para os gregos era uma coisa impura. A questão também da mulher já ter a capacidade de dar à luz, para os gregos era algo que ela já estava em um outro patamar, que ela estava pronta a assumir responsabilidades que os homens não estariam dispostos a assumir, nem estariam prontos a assumir. Então era a mulher que tinha que cuidar de toda a parte funerária na Grécia Antiga. Então os homens da casa não tinham essa responsabilidade. A partir do momento que uma pessoa falecia, era a mulher que tinha que lavar esse corpo desse morto, né? Era a mulher que tinha que colocar uma roupa nele, tinha que perfumar o corpo, organizar a casa para que acontecesse um velório. Era a mulher que era encarregada de colocar o defunto, né, em cima de um esquife, em cima de algo que ficasse, de colocasse o morto elevado, num plano mais elevado, de acordo com as pessoas que iam chegando, para que pudessem vê-lo num patamar, né, inclusive com uma almofada embaixo de sua cabeça, o corpo todo tampado e uma coroa de flores, porque a partir do momento que a pessoa falecia, ela estava em outro estágio, de acordo com a crença dos helenos. Ela estava em um outro estágio, então ela se assemelhava aos deuses, ela se assemelhava aos heróis, então ela merecia uma coroa de flores fúnebre. E também a questão era o seguinte: os pés do defunto tinham que estar voltados para a porta, de preferência para o lado esquerdo, e um espelho depositado também junto ao seu leito de morte. As mulheres tinham que providenciar isso para os mortos. Por que o espelho? Porque o defunto era enterrado com esse espelho, e quando a alma acordasse no além, porque os gregos acreditavam nessa questão de alma ou de espírito, que a alma ou o espírito depois da morte iria continuar assim, mas não nesse plano como nós vivemos, iria viver num outro plano. Então, a partir do momento que ele era enterrado com o espelho, ele, depois da morte, se olharia e veria que aquela era a nova condição dele do mundo. Ele agora não fazia mais parte do mundo dos vivos, ele agora fazia parte do mundo dos mortos. Essa seria a condição dele eternamente. Então, ele precisava ser enterrado junto com o espelho. A coroa de flores, porque ele tinha que se assemelhar aos deuses, né? Então, ele tinha já esse nível, esse patamar mais elevado. E também outra coisa, que os pés tinham que estar voltados para a porta, é porque essa seria uma viagem para ele só de ida. Ele não voltaria mais para aquela casa. O corpo estava saindo pela porta e não retornaria mais. Era então essa as responsabilidades das mulheres, mas tinham outras. A mulher tinha que colocar do lado de fora da casa um vaso fúnebre com água limpa. Por quê? Porque a morte para os gregos era considerada como se fosse algo impuro. Então, a partir do momento que estava acontecendo um velório dentro da casa, a comunidade toda ao redor tinha que ficar sabendo. E todas as pessoas que vinham prestar suas oferendas, suas últimas homenagens, né, à memória do morto, ao sair da casa, depois do velório, elas tinham que se purificar. Então, esse vaso fúnebre com água limpa tinha que estar do lado de fora da casa, tá? Outra coisa também bem interessante é que também era papel das mulheres, de tempos em tempos, ir à sepultura. Para quê? Para que ela pudesse lavar essa sepultura uma vez por mês, de 3 em 3 meses. Tem autores que explicam de uma forma e tem autores que explicam de outra. Então, isso não é uma coisa assim muito definida. Então, de tempos em tempos, uma vez por semana ou de 6 em 6 meses, a mulher tinha que manter a sepultura do morto limpa e intacta. E outra coisa é que ela tinha que depositar oferendas para ele constantemente. No dia do funeral, no dia que ele seria sepultado e depois. Para quê? Para que esse morto, essa alma ou esse espírito no além, ficasse satisfeito e nada lhe faltasse. Comida tinha que ter, bebida, água, vinho, óleos, perfume, coroa de flores, roupas, tudo que essa pessoa utilizava em vida, tudo que podia ser uma necessidade para ela, ela precisava receber como oferenda, tanto no dia do funeral quanto depois. Então a mulher da casa tinha a responsabilidade de constantemente ir à tumba, e além de lavar essa tumba, tinha que ficar colocando oferendas lá.
No dia do funeral, é muito importante ressaltar que a sociedade precisava ver que a família enterrou todos os pertences, todas as oferendas junto na sepultura do morto. Para quê? A família tinha que mostrar para as pessoas ao redor que aqueles objetos eles não seriam mais reutilizados. Também seria uma coisa estranha você colocar, né, na sepultura de um parente comida, bebida, roupa, sapato e depois pegar de volta e usar tudo de novo. Seria algo bem esquisito, mas era um hábito dos gregos fazerem dessa forma. Então era uma tradição para eles. Era muito, muito importante, era fundamental e era uma crença dos vivos que eles precisavam sempre fazer com que a memória do morto continuasse a existir no além. Essa memória não podia ser perdida. Tinha sempre que haver cultos para esse defunto depois da morte. A memória dele precisava sempre estar sendo cultuada. Era preciso essa lembrança constante na memória dos parentes, dos vizinhos, dos amigos. A alma dele não podia se perder no além, não podia ser esquecida, porque senão ela seria algo como se ela passasse a fazer parte do cosmos, algo totalmente inerte. Então, os gregos tinham esse hábito, a memória do morto tinha que ser sempre cultuada. Depois da morte, constantemente os parentes tinham que ir na sepultura, principalmente as mulheres. E outra coisa, a sociedade cobrava, né? A sociedade cobrava entre ela mesma que todos tivessem o mesmo comportamento. Então, pessoal, outra prática que não podia faltar era que o morto ele tinha que ser enterrado com uma moeda de prata entre as mãos. Por quê? Porque eles acreditavam que ao descer da sepultura, a alma do defunto ou o espírito ia direto para o Hades. Então, lá no Hades era todo um processo. Primeiro que, se essa alma tivesse satisfeita, se os parentes estivessem colocando na sua tumba oferendas de comida, bebida, perfume, roupas, óleos, água, vinho, e a memória estivesse sempre sendo cultuada e a sepultura sempre sendo lavada, o que acontece? Essa alma estaria feliz, esse espírito estaria satisfeito, ficaria no Hades eternamente e levaria uma existência, na medida do possível, uma existência eterna, tranquila, e não teria o desejo de voltar para o mundo dos vivos para atrapalhar as pessoas aqui. Porque se essa alma de alguma forma ficasse enraivecida, se alguma coisa faltasse, se alguma oferenda não fosse feita, se algum ritual fúnebre não fosse cumprido pela família, que era de grande responsabilidade, não só a mulher, mas a família toda tinha obrigação também de realizar os rituais. Se essa alma, se esse espírito ficasse enfurecido porque algum ritual não tinha sido cumprido, ela poderia voltar para a Terra e ficar pairando, assombrando as pessoas na Terra, assombrando a família, assombrando os amigos, parentes, destruir colheitas, estragar plantações e espalhar doenças. Então, os helenos, na Antiguidade Clássica, esse era um medo constante, que a alma do morto pudesse ficar com raiva no além e viesse para atrapalhar os vivos. Então todos os parentes tinham que se organizar e cumprir etapa por etapa do ritual. Nada podia ficar faltando. Então o morto ele precisava ser enterrado com uma moeda de prata nas mãos, porque depois do velório o corpo descia à sepultura e iria para o Hades. Só que Hermes, acreditava-se que o deus Hermes, que no caso é o psicopompo, ele era o condutor de almas, ele conduziria a alma do defunto até Caronte, que era uma espécie de barqueiro. Então, até chegar a Caronte, o morto precisaria passar por um caminho. Precisaria encontrar com Hermes, para Hermes conduzir a alma do defunto até o barco, né? Que seria a sua última viagem. No Hades ele iria viver por toda a eternidade, mas os familiares precisavam
cumprir todos os procedimentos fúnebres da forma correta para que nada desse errado e o espírito não voltasse à Terra. Outra coisa também era que se o grego, após a sua morte, ele tivesse o desejo de ser cremado, até hoje é assim, né? Na modernidade é assim, era necessário que ele deixasse por escrito a sua vontade. Ele só poderia ser cremado se ele tivesse deixado tudo escrito. Aí sim os familiares iriam proceder ao ritual de cremação. Se ele fosse cremado, as cinzas tinham que ser enterradas. E toda a parte de ritual tinha que acontecer. Tinha que ter sepultura, tinha que ter oferendas. As famílias que tivessem uma melhor condição financeira construiriam estátuas para que a memória fosse eternamente mantida através da estátua, tá? Através do monumento, para que essa memória se perpetuasse. Tá? E outra coisa também bem interessante é o seguinte: os mortos, eles não poderiam ficar sem sepultura. Seria uma afronta à alma do defunto se ele morresse longe de casa, como era o caso dos heróis de guerra na Grécia Antiga. Seria uma afronta esse corpo não ter uma sepultura e não ter um funeral adequado. Essa alma nunca descansaria em paz. Essa alma ficaria sempre sobre a terra, atrapalhando a vida dos vivos. Então, a partir do momento que a pessoa falece, ela tem que ter um enterro adequado, ela tem que ter uma sepultura, a família tem que prestar os cultos. Uma pessoa que falece longe de casa não teria um funeral adequado, não teria família para fazer o culto, não teria família ou parentes para fazer essa parte toda de funerária, não teria família para poder realizar as oferendas, nem homenagens em sua memória. Essa alma não descansaria em paz. Essa alma eternamente pararia sobre a terra e estragaria as plantações e assombraria a vida dos vivos, tá? Na página 91, a autora ela disponibiliza também uma cronologia do que ela coloca como os principais períodos da vida na Grécia Antiga. Então ela coloca período homérico ou arcaico, do século X ao século V a.C., período clássico, do século V ao século IV a.C., e período helenístico, do século III ao século II a.C. E também tem no índice remissivo, vocês podem achar referências bibliográficas para quem tem interesse de continuar essa pesquisa e também para se aprofundar nessa temática de práticas funerárias na Grécia Antiga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que se inscrevam no canal para poder apoiar o meu trabalho e também deixem um like aqui embaixo do vídeo para vocês também poderem me ajudar, para que os vídeos continuem sendo feitos, para que as postagens continuem sendo frequentes. Então eu agradeço vocês pela atenção e é isso aí, pessoal.